coisa pra vocês. Essa notícia que chegou, pra mim, é uma coisa que parece coisa de série de streaming. Parece série, parece ficção, né? Parece ficção, porque, segundo o Léo Dias, tem suspeita de envenenamento? Suspeita de envenenamento, Kátia, até porque a gente lembra da história, né? No dia 1º de novembro, o Tom Veiga foi encontrado na casa que ele morava, né? Lá no Rio de Janeiro, vítima de um AVC, pegou todo mundo de surpresa. Ah, era AVC, não era nem ataque cardíaco, não, era um AVC, exatamente, pegou todo mundo de surpresa. E aí ficou aquela história, né, da família, da ex-mulher com a atual mulher, que ele iria se separar ali poucos dias depois, já estava inclusive tudo marcado no cartório para eles irem assinar a separação. E aí ficou essa disputa pela herança deles. Mas na época não falaram que tinha testamento, Na época houve esse levantamento, será que o Tom tinha feito um testamento ou não? Os amigos falando que o Tom era muito organizado, que provavelmente tinha deixado ali as finanças meio que direcionadas de alguma maneira. E aí agora surgiu esse testamento. O curioso desse testamento é que dá 50% direito, né, segundo a vontade que está no testamento, para a Cibele, que é a ex-mulher atual, digamos assim, do Tom, a que estava casada com ele no momento da morte. Então, no testamento lá diz que 50% do patrimônio era da Cibele. Era da Cibele. Essa última esposa dele. A última esposa dele. Que ele iria, segundo dizem, se divorciar 3 dias depois da morte. data que infelizmente ele faleceu. Exatamente. O que traz mais informações assim, a respeito dessa história é que o jornal Extra publicou que o Tom teria trocado áudios com um amigo muito próximo 2 dias antes dele morrer. Falando o quê? Falando que precisava que esse amigo fosse com ele no cartório ser testemunha para que ele tirasse a Cibele do testamento. E por quê? Porque ele não queria mais, ele já ia se separar da Cibele, então ele falou assim, vou mexer no testamento. Por que nos concretizou? O amigo falou, não, a gente pode ir hoje, podemos ir amanhã. Ele falou, olha, eu tô meio corrido aqui em casa, o pessoal vai vir aqui instalar um circuito interno de segurança, que também todo mundo achou esquisito, porque... Ele pôs câmeras na casa dele, internamente, na casa dele. Ele falou, e depois eu vou para São Paulo, e aí na outra semana a gente vai resolver isso. Não preciso resolver isso agora, na outra semana eu já vou estar aqui no Rio, vou assinar o divórcio, fazer tudo, e a gente já resolve isso aí também. Você vai comigo? O cara falou, vou, tá tudo certo. E aí, o que levantou essa suspeita toda? Todo mundo já achou estranho. Por que câmeras de segurança? Será que o Tom estava sendo ameaçado de alguma forma? Vai saber, né? Todo mundo achou isso estranho. Agora, e por que ele já não foi no cartório no mesmo dia? Porque se ele ia voltar na outra semana e ele já ia assinar o divórcio, se ele tivesse ido refazer o testamento depois de ter assinado o divórcio, ele não teria validade o testamento. Teria que ser refeito antes do divórcio. Essa coisa de testamento é confuso, né? Ai, pega gente, todo que história mundo no mais susto. terrível. Deus queira que isso nada seja verdade, que é muito triste, né? É muito triste. Sejam bem-vindos vocês do Brasil todinho. A gente estava aqui literalmente chocado, você vai ficar chocado você que está chegando só agora, porque apareceu agora há pouco uma notícia, Léo Dias deu, suspeita de envenenamento, familiares de Tom Veiga querem exumar o corpo. Aí agora eu parei lá no Familiares e pensei no seguinte, Tom Veiga, que era o Louro José, que foi encontrado morto em casa, vítima de um AVC, estava contando que vazou um áudio. Sim, o Jornal Extra teve acesso a um áudio dele com um amigo 2 dias antes dele morrer, dizendo, chamando esse amigo para ir no cartório com ele, ser testemunha, para ele retirar a esposa, que ele iria se separar, né, a Cibele, do testamento. Então ele já tinha esse intuito, ele já demonstrou essa vontade ali nesse áudio, que ele iria depois. O amigo falou, a gente pode ir agora, a gente pode ir amanhã. Ele falou, não, esses dias eu não tô meio corrido porque eu tô instalando um circuito interno de segurança em casa e depois vou para São Paulo, e aí na outra semana a gente resolve isso, não tenho pressa, ele ainda até diz, segundo o Jornal Extra, ele transcreveu num dos áudios, eu não pretendo morrer essa semana, então vai deixar para depois. Ele falou isso? Ele falou assim no áudio, não, essa semana, brincando, óbvio, né, não pretendo morrer essa semana. Ai, gente, eu não brinco então com vou deixar para depois, a gente faz isso logo na sequência, e aí vem essa bomba agora do Léo Dias, que realmente assustou a gente. Olha, o Rodrigo tá tentando falar com o Léo Dias, tá já conectando, tá quase conectado, mas Cíntia, sabe o que eu acho que é um absurdo isso? Porque você vê, se ele fala, boa tarde, se ele fala com um amigo isso tudo, que tá pensando em tirar, não estamos falando nada, gente, que não seja o que tá no áudio que o Extra já colocou aí à disposição pro pessoal ouvir. Que se ele tá pensando em tirar a atual esposa do testamento, se ele tava colocando um circuito interno de câmeras, isso leva a muitos questionamentos, não leva?
Com certeza, Kátia, boa tarde a todos. Acho que essa manchete do Léo Dias é mais uma bomba, vale para a gente refletir. Eu até levanto duas questões diante dessa manchete do Léo. Em 1º de novembro, quando o corpo do Tom Veiga foi encontrado, foi levado, né, porque em princípio seria uma morte suspeita, ele estava sozinho, o corpo foi encontrado. Então eu estava pesquisando agora e realmente, esse caso foi investigado na época pelo 16º DP lá do Rio de Janeiro, e o delegado, depois da necrópsia, depois do corpo do Tom ter passado pelo IML, ele praticamente descartou qualquer possibilidade de crime. Então, quer dizer, mais uma situação que essa bomba trazida pelo Léo vai talvez trazer outras nuances, outras visões que até então nem a polícia na época chamou atenção. E outra coisa também, viu, Cátia, em relação ao testamento, né? Lógico, a gente sempre acaba entendendo um pouquinho de algumas coisas. Mesmo que o Tom, ele tivesse mantido, né, ali estava o nome da Cibele como uma herdeira, sendo casada com ele, ela é uma herdeira necessária, quer dizer, pai, mãe, filhos, cônjuge, sempre tem direito. Então, quer dizer, ter adiado o divórcio e ter adiado a mudança do testamento, se ele já tivesse se divorciado, já ajudaria um pouco, depois alteraria o testamento. Então, mas aí a gente entra num mérito da vida que cada um tem sua hora, né? Mas essa manchete aí, eu imagino que bomba e por que essas câmeras instaladas pelo Tom Veiga. Será que ele já estava sendo ameaçado de morte ou já existia alguma coisa? Sei lá, pode ser que sim, pode ser que não. Agora, em relação ao testamento, se ele tivesse se separado e o testamento ainda tivesse daquele jeito... Aí ele ficava para ela. Ficaria para ela. Agora, Léo Dias, conseguimos conexão com ele? Léo, boa tarde, meu amigo, tudo bom? Olá, Kátia. Tudo bem? Prazer falar com você. Sempre nosso. Uma menina... Cristina, Alex, Cíntia, muito bom falar com vocês todos. Que história é essa do Tom Veiga? Cara, de suspeita de envenenamento mesmo? exatamente. A questão é a seguinte. Nós recebemos essa informação através de amigos do Tom Veiga que moram nos Estados Unidos. Tá? Você consegue baixar um pouquinho o retorno? Tá pitando aí? Então eu tô abaixando aqui, tá? Ah, acho que é o celular do Viva Voz. Eu vi uma voz. Então, essa informação nós recebemos através de amigos de Tom Veiga, há algumas semanas atrás, amigos que... Ih, caiu. Acho que caiu o áudio. Não. Caiu o áudio. Caiu o áudio. Pega um fone de ouvido, Léo. Acho que caiu a ligação, né? Ele tá com a imagem do Skype falando no telefone. Tá com isso mesmo. O áudio é pelo telefone. É pelo telefone. E o Léo tá longe, né? Porque ele tá lá na praia agora, não tá morando Ele lá mora em em cima. Pernambuco, né? Mas, gente, agora que ele ia contar a história... Mas, de qualquer forma, é uma história complexa. A Cíntia disse. Quando fizeram os exames no Instituto Médico Legal, no IML, no Tom... Eles viram que não era assim, não tinha um tiro, não tinha uma facada. Viram lá que tinha tido AVC. Mas se não tem ninguém ameaçando ele de morte, nem nada, pelo menos que as pessoas soubessem, ninguém ia fazer nenhum exame psicológico para ver se deram algum veneno, algum remédio que causasse AVC nele. Sim. Pelo menos no Dr. House, que passa agora na Band, a gente faz essas coisas também, não é? Com certeza. Foi feito um toxicológico, que a Cíntia falou? Foi feito, Cíntia? Nesse laudo, viu, Kátia, não só a polícia descartou o crime quando o corpo foi para o IML, também descartou a presença de drogas no organismo. Não, drogas, então, a partir disso, o exame toxicológico, possível overdose, ou se remédio, ou drogas, foi feito esse tipo de exame no corpo do Tom Veiga na época, no dia seguinte, no próprio dia 2. Mas será que pesquisaram todas e quaisquer substâncias? Normalmente existe um padrão, né? Para tipos de droga ou alguma medicação, mas foi feito um exame toxicológico. Então, se esse exame tem a possibilidade de diagnosticar a presença de um veneno específico, aí um especialista pode explicar, mas que foi feito toxicológico, foi feito. Então, mas se... Gente, levantando a hipótese que a família está tendo de envenenamento do Tom Veiga. Baseado nisso, a gente está falando disso. Ninguém está dizendo que alguém envenenou o Tom. A família está com essa suspeita. Se tem com essa suspeita, se tem o áudio do amigo dele, junto com ele falando que iria mudar o testamento, aí cabe uma série de dúvidas. Sim. Então, pedir exumação de um corpo, gente, não é uma coisa que se faz todos os dias. Se faz. Né?
Não, pelo contrário, Kátia. Isso é um trâmite jurídico, vai ter que ter autorização do juiz. Para ter essa autorização, a família que tem todo o direito, lógico, de ter desconfiança, de pedir a exumação, de buscar respostas para aquilo que a família está se sentindo extremamente incomodada, é um direito da família. Mas, lógico, para isso acontecer mediante provas, o pedido, o juiz tem que autorizar. É uma situação bem delicada. E para chegar a esse ponto, a gente imagina o grau de desconfiança da família. Pois é, alguma base eles têm. Léo, voltou já a comunicação, Léo? Então, vamos lá. Ah, legal. A informação inicial partiu de amigos do Tom Veiga, dos Estados Unidos, que falaram sobre a intenção de integrantes da família em exumar o corpo, porque eles estavam desconfiados. O exame para detectar o envenenamento é muito delicado, né? Sim. É muito profundo. É muito mais profundo do que um AVC, por exemplo. Na verdade, poucas pessoas sabem, mas nós descobrimos também um boletim de ocorrência em que a ex-mulher dele havia tentado matá-lo uma outra vez. Jura? Tem boletim de ocorrência? Tem. E nós vamos divulgar daqui a pouco no portal Metrópolis, Kátia. É mesmo? Nós vamos divulgar na íntegra esse boletim de ocorrência. Então você tem um boletim de ocorrência que a ex-esposa, você fala que é a Cibele ou a outra? A Cibele. Ele vai à delegacia, presta queixa. E, na verdade, para quem acompanhou esse relacionamento, foi um relacionamento cheio de problemas. Sim. Cheio de brigas, cheio de idas e vindas, com inúmeros surtos. E isso foi a marca até o final. Ninguém está acusando ninguém de nada aqui, Sim, tá? sim. É importante ressaltar isso. Os fatos são Mas esses. Existe um muita boletim de ocorrência. Sim, exatamente. Né? Agora, nesse boletim de ocorrência que o Tom Veiga fez, e que você vai postar hoje, né, no site Metrópolis. Sim, daqui a pouco. Daqui a pouco, ele diz especificamente o quê? Que ela teria tentado matá-lo de que jeito? Exatamente. Nós estamos ainda tendo acesso a ele e eu vou trazer as informações para você mais tarde. Mas Tá bom. é tentativa de homicídio. Isso nós podemos perceber logo no início, no alto do boletim de ocorrência. Quer dizer, Tentativa de depois... homicídio. Gente, suposição que está sendo feita em cima do que foi mostrado pelo áudio da conversa do Tom com o amigo, esse boletim de ocorrência que o Léo descobriu e situações que a família, alguém da família está querendo exumar o corpo para saber se de fato o Tom foi envenenado ou não. Quer dizer, você disse bem, a relação do Tom com a Cibele foi pelo menos a situação que a gente via, que a gente sabia de bastidores. Era uma relação bem tumultuada. Bem tumultuada ao longo de todo o relacionamento. E aí a gente entra na questão que nós havíamos falado há pouco, o caso da divisão de bens, ela imediatamente, se for condenada, será excluída de qualquer parte dos bens dele, né? Agora, eu vou te falar uma coisa. A relação, como você disse, deles era conturbada, mas eles estavam casados há tão pouco tempo. A situação virou depois do casamento ou sempre foi, desde o namoro, uma situação complexa? Eu acho que havia problemas de ambos. Dos dois Havia lados? problemas pessoais de ambos que fez com que alimentasse ainda mais o calor da situação. Tipo o quê? Não quero entrar em detalhes, mas é isso. Mas tipo traição, essas coisas? Não. Problemas pessoais. Entendi. Bom, se você tem dos dois lados problemas pessoais, então isso complica a vida de fato de um casal. Quando é só um lado já complica, quando tem dos dois lados complica mais ainda. Mas um casamento tão recente como esse, eles ficaram juntos o quê? Não chegou 1 ano de jeito nenhum, né? Mas eles namoraram durante muito tempo. Mas ficaram casados pouco tempo. Pouco tempo. A vida de casado já muda tudo, né? Muda. Assim, isso surpreende a todo mundo. E faz com que, mais uma vez, atrase a questão da divisão dos bens, né? Isso a gente vai ressaltar aqui. Uma investigação desse ponto, desse nível, faz com que tudo seja muito mais tardio. Agora, deixa eu te falar uma coisa.
Será que era por isso que é a Jaqueline, que era a ex-esposa, a mãe dos filhos dele, né, Jaqueline? Alessandra, né? Alessandra. Será que por isso que a Alessandra dizia, que eu até questionei um dia aqui, o Rafa e a Cíntia, que ela teria direito a 50% do patrimônio, e que ela ia entrar com a ação, blá, 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 e que eu não entendi nada? Foi por isso, quer dizer, esse já pode ter sido um indício que a família estava achando algo muito estranho nesse processo todo da morte? Cara, na verdade, os filhos têm direito à metade, a mulher tem direito à metade, independentemente, mesmo que o homem venha a público dizer que não quer dar, não tem jeito. A justiça não considera a palavra dele e dá o direito à mulher a metade dos bens do falecido. Mas aí, no caso, quem teria direito legalmente ainda seria a Cibele, que é a atual esposa. Mas eu acho que ela devia estar falando a Cibele, sim, a Cibele, mas a ex está falando dos filhos, entendeu? Ah, entendi. Não estava falando da parte dela, estava requerendo os 50% dos filhos. Agora, desculpa a indelicadeza. Não sei se você sabe, o patrimônio dele era mais ou menos de quanto? Cara, isso é muito difícil. Você sabe que havia um problema muito grave ali naquele momento da morte do Tom Veiga. Ele não queria ir para São Paulo. Ele não queria ir com a Ana Maria Braga e estava se cogitando um substituto, já desde então, tá? Ele não queria se mudar de novo, né? Que a vida dele já era toda no Rio de Janeiro, né? Exatamente. O patrimônio dele, cara, não é nada gigantesco, mas é algo que vale uma boa disputa. Agora, você disse que ele não queria vir para São Paulo, estava cogitando nem ficar mais com a Ana Maria, não ia ser mais o Louro José, porque ele não estava afim de... A Ana queria fazer o programa em São Paulo, ele já não queria mais, falou, bom, eu vou ficar aqui pelo Rio de Janeiro, porque agora a minha vida é essa. Tem até uns áudios de umas conversas dele com algumas pessoas dizendo justamente isso, né? Estou pensando em cair fora, porque a minha vida é no Rio de Janeiro, não quero voltar para São Paulo. Até com a Ana, ele chegou a falar, segundo o que dizem. Então, quer dizer, é uma situação bem complexa para a gente daqui para frente ter que esperar para ver se há fundamento nessa história do envenenamento ou não, né? É uma reviravolta. Eu acho que a própria suspeita já faz com que a justiça leve em consideração a exumação do corpo, né? Bom, olha, meu amigo, qualquer informação que você tenha, pode falar com a gente. Queria agradecer sempre você, porque você é um queridíssimo. Cara, você sabe como eu gosto de você. E eu adoro você. Todos aí do seu programa, Kátia. Nós também gostamos muito de o Alex. Cara, todos. Obrigada, viu?